A pobreza é um fenómeno multidimensional, económico, cultural, relacional e simbólico, e é uma das dimensões, talvez a mais evidente, da exclusão social. O problema da pobreza nos Açores e, portanto, das formas de exclusão que lhe são inerentes, é uma realidade inequívoca dos já largos 40 anos da democracia autonómica da região. Apesar de construídos com metodologias e bases de dados distintas e apenas com o foco nos rendimentos, os indicadores da segunda metade da década de 1990 já espelhavam um arquipélago com a mais alta ou a segunda mais alta taxa de pobreza do país, abrangendo uma variação entre 2/5 e 1/3 de pobres entre a população residente. Em estudo científico de 2011, confirmava-se, não só, e estou a citar, a persistência da pobreza no tempo, como o facto de essa se constituir, e volto a citar, um problema central nos Açores. Portanto, o atual mar de pobreza que faz das ilhas o lugar de maior risco, como no fim do ano passado enunciaram tristes parangonas, tem antecedentes e não é, infelizmente, fenómeno de hoje. Os dados mais recentes que conhecemos, também apenas sob o enfoque dos rendimentos e comparativamente com o todo nacional, continuam a atribuir ao arquipélago o último lugar, agora na mais evoluída e chamada taxa de risco de pobreza. 31,5%, o pior resultado do país, é o triste número que nos marca nas estimativas de representação da pobreza nas regiões portuguesas. 31,5% é a percentagem que nos confronta de forma muitíssimo agravada com a já de si triste média nacional de 17,3%. 31,5% é o número que representa a proporção de açorianos que têm rendimentos inferiores a cerca de 5.600 euros anuais ou cerca de 460 euros mensais, segundo a linha ou limiar de pobreza nacional. 31,5% é o número que nos diz que praticamente 1 entre 3 açorianos vive situações de inequívoca privação. Registaram os mais otimistas no tocante a estes dados recentes que não estaremos pior relativamente a décadas ou anos anteriores. Fraca consolação para os que se satisfazem com uma transição de entre 2/5 e 1/3 de pobres na segunda metade de 1990 para praticamente 1/3 22 anos depois. Registaram os mais otimistas que a situação até pode ser vista com olhos mais positivos se considerarmos não a linha limiar de pobreza nacional, mas a linha limiar de pobreza regional, mais baixa do que a nacional em 1.000 euros, mas que ainda assim nos apresenta a significativa percentagem de 21,6%. Fraca consolação também para aqueles que aceitam que a linha de pobreza nos Açores pode ser mais baixa e é compaginável com o que almejamos para todos os nossos cidadãos. É certo, não obstante, que as estatísticas e os números valem o que valem, que são apenas representações abstratas de fenómenos e condições e, principalmente, que sempre escamoteiam fatores importantes e inconsiderados na elaboração dos cálculos. E isto, tanto para o melhor como para o pior. Mas, e definitivamente, o que as estatísticas não são mesmo é as pessoas reais nem as suas vidas. Não obstante, na leitura possível dessas pessoas e das suas vidas, os dados são maus e nem são inesperados. Se considerarmos que nos Açores, paralelamente e não por acaso, e relembramos, o RSI apresenta uma média 3,5 vezes superior à média nacional, a taxa percentual de abandono precoce da educação e formação é mais do dobro da média nacional. A taxa percentual da população com 15 ou mais anos sem ensino secundário apresenta 9 pontos percentuais acrescidos relativamente à média nacional. A proporção de pessoas entre os 18 e os 64 anos que participou em atividades de aprendizagem ao longo da vida é pouco mais de metade dos homólogos nacionais, entre outros indicadores que se poderiam invocar. Estamos, de facto, perante o cerne da questão. As medidas tomadas, enfatizadas e repetidas não têm sido suficientes para afastar o espectro de uma pobreza que se apresenta crónica, estrutural e intergeracional, como aliás o é em todo o país. A integração e a adaptação sociais, a autonomia e a dignidade individuais e das comunidades em situação de pobreza podem e devem passar pelo acesso a apoios sociais estatais de vária ordem, estaremos todos de acordo.
A integração e a adaptação sociais, a autonomia e a dignidade individuais e das comunidades em situação de pobreza pressupõem, muito naturalmente, a integração no mercado de trabalho. Ninguém o questionará. Mas a integração e a adaptação sociais, a autonomia e a dignidade individuais das comunidades que passam, essencialmente, pela educação, pela formação, pela escolarização, que não são sinónimos, pelo desenvolvimento de competências intelectuais, pelo desenvolvimento de competências técnicas e profissionais estimulantes e gratificantes, mas muito particularmente passam pelo desenvolvimento das conhecidas competências comportamentais, relacionais, sociais, mentais, que permitam a adaptação à árdua tarefa que é viver na atual sociedade, principalmente quando o ponto de partida é tão vulnerável. Por tudo isto é que defendemos, reiteramos e frisamos que a verdadeira mudança se faz pela e com a educação-formação. Mas com a educação e formação, registre-se que nesta matéria não deve incidir apenas nos que vivem em situação de pobreza, mas também nas comunidades envolventes. E nas comunidades envolventes no que toca ao reforço inequívoco de princípios e valores de comunidade, de partilha, de respeito pelo próximo e de integração. E isto pode e deve caber a todos sem exceção. Mas se cabe a todos sem exceção, cabe também e muito particularmente às instituições e aos órgãos de poder. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo e particularmente Senhora Secretária Regional da Solidariedade Social, com tão elogiados, técnica e politicamente irrepreensíveis, diagnósticos, estratégias e planos de combate à pobreza e à exclusão social, alicerçados em medidas já em curso, antes do plano ser enunciado, e em programas de governo que já têm mais de 20 anos, questionamos. Porque é que a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social e o Plano de Ação de Combate à Pobreza e Exclusão Social, tão importantes para uma região que desde 1990 apresenta os resultados que vimos, foi apenas formalmente assumida 22 anos após o início da governação socialista? Por que razão é que os indicadores de pobreza atuais se mantêm, apesar de tudo, ainda tão próximos dos relativos aos anos finais de 1990? Estima-se 2028, ou que anos, como ponto de charneira para a desejada inversão significativa dos níveis de pobreza? Como e porquê? Por que razão, e já fizemos esta pergunta anteriormente, é que, a meio do designado Plano de Ação de Combate à Pobreza e à Exclusão Social para o biênio 2018-2019, foi o orçamento da Secretaria Regional da Solidariedade reduzido em 11 milhões de euros, o que, aliás, a revisão do Plano Plurianual de outubro de 2018 não fazia prever. Também já fizemos esta pergunta anteriormente, mas reiteramo-la. Em que ponto de situação se encontra cumprida ou em vias de cumprimento a prioridade 4 da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão, que contempla a criação de um sistema integrado de informação dito estruturante da implementação da estratégia e do designado Observatório das Dinâmicas Sociais dos Açores? Quais as medidas do plano estratégico, cerca de 60%, que se encontram implementadas e quais os impactos previstos dessas medidas? Quais as medidas do plano estratégico, cerca de 40%, que não se encontram implementadas, porquê e quais os impactos previstos dessas medidas? Como é que o Poder Executivo pensa objetivo e concretamente ultrapassar o impacto da dita territorialização do fenómeno de pobreza? O que é que sabemos sobre a relação entre pobreza e emprego, nomeadamente no seio dos mais pobres entre os mais pobres, que são os beneficiários do rendimento social de inserção? Quais são as expectativas relativamente ao impacto da atribuição do RSI e do respectivo contrato de inserção? Qual tem sido a real abrangência e impacto da designada educação parental? O que é que sabemos sobre o número e as condições de vida daqueles que se encontram um pouco acima da referida linha limiar de pobreza e que não deixam também de estar em risco ou de viver situações de privação? Qual é o nível de conhecimento da sociedade em geral relativamente ao plano estratégico de combate à pobreza e à exclusão social? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, que não está aqui, mas que eu gostaria que estivesse, senhoras e senhores membros do Governo,
O grupo parlamentar do CDS-PP deixa aqui 13 questões, entre muitas outras possíveis, para que no âmbito das matérias de responsabilidade governamental e executiva fiquemos mais cientes do que foi real e concretamente feito, do que está a ser feito, do que tem falhado e do que virá a ser feito para debelar o flagelo da pobreza nos Açores. 13 questões norteadas pelo princípio de que é preciso integrar, autonomizar e dignificar a vida dos que estão em situação de pobreza, não pela via das dependências, de situações de sujeição e de estigma que atravessam gerações, mas pela respectiva capacitação, pelo empoderamento, e perdoem-me o neologismo, e pelo fortalecimento das respectivas capacidades. Servir todos os açorianos é a missão da autonomia. Servir os açorianos que se encontram em privação e em situação de maior vulnerabilidade, sejam em que número forem, é uma exigência e uma obrigação prioritária.